Toma aqui. Ligou teu microfone? Tá direitinho? Citações diversas. Olha, quando a gente passa por uma prova, realmente, ó, é pra ser provado. Procurei e tava comigo. Me revirei, procurei. E olhei e tava comigo. Vamos lá. Vamos, tá pronto? Olá, muito bom dia, que Deus abençoe você que está nos acompanhando através do canal Mais do que Palavras. Esse é o quadro Milagre da Manhã. É um momento de meditação, um momento de reflexão, onde nós estamos meditando no livro de Tiago. Já estamos no capítulo 5, finalizamos o capítulo 5 hoje, o livro também, mas eu tenho certeza que foi um momento de aprendizado, um momento de elevar o nosso espiritual a Deus. E se você não assistiu ainda, os vídeos estão no canal, você pode assistir desde o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Bom dia, bom dia. Mais um dia se inicia e é tão bom a gente começar na presença de Deus. Realmente o livro de Tiago foi uma bênção na minha vida, me abençoou muito. Deus falou muito comigo através de cada capítulo, cada versículo, e me ensinou, me exortou, me mostrou coisas que eu precisava mudar, me mostrou coisas que eu precisava fortalecer. Foi muito bom para mim, foi um crescimento espiritual muito grande para mim, e eu tenho certeza que vocês que estavam meditando e estão meditando também no livro de Tiago, receberam essa bênção. E você que fala que meditou, mas nada aconteceu, talvez é porque você não meditou de verdade, mas eu tenho uma notícia boa para você. Você pode começar novamente, medite de verdade, que eu tenho certeza que no final do livro de Tiago você vai receber maravilhas, você vai ver coisas que outra hora você não conseguia olhar, que você não conseguia meditar, não conseguia absorver. Vai ser algo que vai fortalecer a fé de cada pessoa, não é? Com certeza, aquele que receber o Espírito da Palavra vai crescer espiritualmente. Nós vamos realizar uma oração, e se você quer se aproximar de Deus nesse momento, pedir que o seu entendimento se abra, então seja sincero, fale para Deus. Eu não entendo a palavra, eu não entendo o que está sendo falado, eu não entendo como proceder diante de uma leitura bíblica. O primeiro passo é a oração, então você ora, pede para Deus abrir o seu entendimento, te dar direção do que você precisa saber. Esse é o primeiro passo. Consequentemente, ele vai falar com você. Não se preocupe em querer entender a Bíblia. Se preocupe em ouvir o que Deus tem para falar com você. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós oramos aqui unidos para agradecer. Agradecer pelo privilégio de mais uma manhã, agradecer pelo fôlego da vida, porque nós tivemos esse privilégio, esse milagre aconteceu na nossa vida, no nosso corpo se levantar para que nós viéssemos, para que nós estivéssemos aqui novamente, meu Pai. Nos ajude a transmitir a palavra para os teus servos, todos aqueles que querem ouvir o Senhor nesse momento, que abram o entendimento deles e que a palavra não seja jogada ao vento, mas que penetre no mais íntimo de cada pessoa. Nós te louvamos e agradecemos, entregamos esse momento nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos iniciar então a leitura no livro de Tiago, capítulo 5. Nós estamos no versículo 12. Vamos por partes para você entender. O texto sagrado fala assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra,
nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então a gente vê aqui, vamos por partes. A dificuldade que as pessoas têm hoje de cumprir a sua palavra, o seu sim ou o seu não, faz com que as pessoas precisem jurar. Então hoje nós vemos muitas pessoas que fazem isso, têm esse hábito de jurar. Eu juro por isso, eu juro por aquilo, porque nós estamos vivendo um tempo onde a verdade não está tendo mais o poder. Hoje o poder está na mentira. Então quanto mais a pessoa ela mente, mais ela enreda-se na mentira. Por isso que há necessidade das pessoas estar fazendo juramento. Porque infelizmente o sim já não é mais respeitado. A pessoa não consegue mais manter o seu sim, e muito menos o seu não. Ela se confunde por conta de sustentar uma mentira. Então é importante, a palavra nos ensina que nós não devemos fazer esse tipo de juramento. Não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. Não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. E a gente vê em alguns capítulos anteriores que a palavra ela tem poder, mas as pessoas hoje em dia elas não têm noção do peso que uma palavra tem, do peso que é uma palavra, e por isso que muitas vezes a pessoa ela tem essa facilidade de jurar, de confirmar algo sendo que não é real. Nós vemos isso muito nos dias de hoje. Mas é como diz a palavra, que ela tem poder e ela pode tanto dar a vida como a morte. E quantas pessoas estão carregando pesos de palavras que não têm noção, que lá na frente vai ser algo que infelizmente vai ser ruim para ela. Sim, até escondendo coisas, né? Até escondendo porque deu a palavra para alguém. E a pessoa acaba tendo que arcar com o seu sim, perde a sua comunhão com Deus. A sua consciência fica pesada. A pior coisa é isso. E você sabe que você tem o poder de levantar ou de matar com a sua palavra. E se você não zela por ela, com certeza você vai optar pela mentira. Quantos não são aqueles que diante da verdade preferem a mentira para se defender? Quer dizer, o seu sim não vale de nada. Te diz um sim na frente, mas nas suas costas fazem totalmente diferente. Não tem palavra. Nós estamos vivendo numa situação assim no mundo. É como criança, né? A criança, ela tem essa predisposição para mentir, porque isso já vem da natureza adâmica, né? No início de tudo, no paraíso, ele teve a chance, ele teve a oportunidade de se consertar, de resolver aquele problema, de confessar a verdade, mas o que ele preferiu? Faltar com a verdade. Para tentar se defender, para tentar se proteger. E quando chega diante de Deus, Deus pergunta, ele nega. E ainda empurra para quem? Para o outro. Não fui eu, não. Foi a fulana, a mulher que tu me deste que fez isso. Quando chega na mulher, a mulher faz o quê? Empurra para o outro. Então, diante da verdade, muitas pessoas fazem isso, para tentar se proteger, mas não assumem a verdade. Quando você nega a verdade diante dela, você está negando o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o quê? A verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Se você optar pela mentira, consequentemente você está abraçando o pai da mentira. E vê, né, que Adão, ele, com as próprias palavras dele, ele tentou culpar a Deus, né? A Deus por aquela situação, porque ele falou, a mulher que tu me destes. Então, como se Deus tivesse sido culpado dele ter comido do fruto que Deus falou que não era para comer. É como se fala assim, não é para mentir. E ele foi lá, comeu e depois tentou achar alguém para ser culpado daquela situação. Quantos não são assim? Erram, não assumem o erro e procuram colocar a culpa em outra pessoa para se justificar que a culpa de tudo aquilo ali é porque alguém fez
ele passar por aquela situação. Inclusive, muitas pessoas acabam matando inocentes para defender alguma coisa. Matam inocentes. Inocentes são mortos, tanto no lado espiritual, se tratando da igreja, como se tratando do mundo. Para que aquela pessoa não fale a verdade, ela tem que ser morta. Para ocultar essas coisas aqui, eu tenho que me livrar daquele lá, que aquele lá é problema, aquela lá é problema, aquela pessoa não pode estar no nosso meio. Se você é um cristão verdadeiro, dentro do seu trabalho você sofre isso. No seu dia a dia você sofre isso. Você é excluído, você é deixado de lado, você não faz parte de panelinhas, você não faz parte de sistemas corruptos, você não faz parte de coisas que não agradam a Deus. Você teme pela sua salvação e essa palavra que você deu ao Senhor Jesus. É muito profundo isso. E você precisa tomar esse cuidado, né? Ter esse cuidado de a sua palavra ser sim. Sim, sim. Não, não, não. É claro, se você ainda é terreno, se você ainda é carnal, infelizmente, você vai continuar mentindo, enganando, para proteger a si mesmo, para proteger quem faz parte do seu ambiente, pessoas que estão ligadas a você. Olha os esquemas que nós temos no Brasil. Tudo isso é porque, infelizmente, uns querem defender os outros para não serem expostos, né? Levando para o lado espiritual, a igreja, infelizmente, tem pessoas assim. Mas nós temos que preservar a nossa intimidade com Deus e ser zeladores. Perfeitos não somos, nós podemos errar em algum momento. Mas quando nós dermos a nossa palavra, a gente precisa lutar para cumprir. O texto também diz assim, ó, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só que interessante isso aqui. As pessoas têm também essa facilidade de se apegar a elementos. A ingenuidade das pessoas fazem com que elas se deixem levar por isso. Mas uma coisa é certa, o azeite, ele está escrito, está na Bíblia, deve ser usado. Mas o azeite em si não vai resolver. Não adianta você chegar na igreja e pedir assim, ó, me unja aqui para isso, me unja aqui para aquilo. Se banhar no azeite, né, derramar sobre si 1 litro de azeite, não vai resolver o problema. Porque o azeite, a unção vem do quê? Do nome do Senhor. É em nome do Senhor que a unção é feita. E a autoridade que o nome do Senhor tem, através daquela unção, vai trazer a resposta. E o texto também fala, é a oração da fé. Então, a unção que vem de Deus com a oração que é feita naquele momento. Com fé. Com fé, independente do local. Que fique claro isso. Pode ser no templo físico, pode ser uma oração em algum lugar, alguém ligar para você, você receber um áudio. Quantas pessoas nós já enviamos um áudio e a pessoa recebeu aquela oração lá no hospital, lá em algum lugar. E aquela oração da fé, o que aconteceu? Salvou, levantou aquela pessoa. Por quê? Porque ela creu. E aconteceu o quê? Os pecados dela foram perdoados, porque houve um sincero arrependimento. Mas há pessoas que recebem oração há quanto tempo? Tem gente recebendo oração há quanto tempo? Correndo para tudo que é lado, buscando oração. Vou na igreja A, vou na igreja B, vou na igreja C. E fica aí transitando em igrejas, buscando alguém que vai fazer uma oração forte, alguém que vai abençoar, vai ter mais autoridade para ajudar ela. Enquanto a autoridade está em quem? No Senhor. No Senhor, está aqui escrito. O Senhor tem essa autoridade. E já fica bem claro aqui para que a gente não venha se vangloriar por coisa alguma. Se a gente é usado por Deus, é pela misericórdia de Deus, né? Para ajudar uma pessoa a ser curado. Quantas são pessoas que fizeram uma oração com fé e a pessoa foi curada por conta da fé dela, ela creu, mas infelizmente acabou se vangloriando, mas vem do Senhor. O que seria de nós sem Deus?
Então aqui já fica bem claro que a unção vem do Senhor Jesus e a cura também vem dele. Ele que é o Senhor que nos sara de todos os males, mas precisamos ter fé. Tem pessoas que não têm fé de receber uma oração de uma pessoa, não tem fé de receber uma oração na rua, às vezes é na rua, está passando por uma situação difícil, às vezes está longe, distante de uma igreja, e ela acha que ela não vai receber a cura porque ela não está num templo físico. Mas se nós somos a igreja, então quer dizer que a igreja ela é espiritual. Então, aonde tiver a pessoa usando a fé dela e crendo no Senhor, ela vai ser curada. E o que eu vou falar aqui, pode até soar estranho para muitas pessoas. Muitos vão se sentir assim, mas tem gente que fica em busca de pessoas, não de Deus. Fica em busca de pessoas e cada vez mais nasce pessoas assim. Nasce pessoas oportunistas, pessoas que querem tirar vantagem da fé alheia, porque as pessoas querem isso, eu quero a unção A, unção B, eu quero isso, eu quero aquilo, e correm em função disso. Preste atenção, meu amigo. Ei, você que é cristão verdadeiro, tem necessidade disso. Você pode me odiar por conta disso, mas você tem necessidade de estar correndo atrás de unção de alguém? Você precisa da unção de Deus. O Senhor vai levantar, não é o homem que levanta. Por mais que nós sejamos usados para alcançar a necessidade daquela pessoa, mas nós não somos Deus. Nós não somos Deus. O Senhor é que faz, quando há alguém disponível para isso. Então isso tem que ficar bem claro dentro de você. Não fique em busca de locais que vai ser o melhor para você. O melhor para você está aonde Deus está. E Deus está quando você se conecta com Ele em espírito, seja onde for. Ele falou para aquela samaritana que estava no poço. Eu sei que esse é assunto para outro momento, mas Ele falou para ela, chegará um tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E se você vê, eu vou deixar embaixo o livro para você acompanhar essa mensagem. Se você vê, ela estava falando que os antigos, Os antigos adoravam, da família dela adoravam no monte. E os judeus falavam que o local de adoração era no templo. Os judeus falavam que o local de adoração era no templo. E ela falava, de acordo com o que recebeu dos seus parentes, que era no monte. E Jesus traz essa palavra. Então que fique claro para você. O Pai procura verdadeiros adoradores. Não vá em busca de coisas sobrenaturais que existem por aí. Cair pelo poder de Deus, o fogo, tá vendo isso, tá vendo aquilo. Me desculpe a minha sinceridade com você. O nosso Deus se manifesta de diversas formas. Mas cuidado com isso. Porque hoje em dia o diabo trabalha justamente com aquilo que as pessoas mais querem. Elas querem ser impressionadas. E quanto mais movimento, mais coisas acontecem ali, teoricamente, é ali que Deus está. Será que é verdade isso? Até porque Deus não derruba ninguém, né? Deus levanta a pessoa, levanta o caído. Então, tá aqui, tá escrito aqui. Então, como que a pessoa vai cair pelo poder de Deus e ali é o Espírito Santo, sendo que ele levanta? Se a pessoa caiu, é porque tinha uma entidade ali. E a pessoa pode receber a libertação, mas o diabo quer que ela se engane, achando que aquilo ali é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não derruba, ele levanta, ele é vida, né? Deus levanta as pessoas. Deus está aqui. Vou repetir para você, para ficar gravado. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando há um verdadeiro arrependimento. Você pode se arrepender hoje. Ser perdoado. Se você estava indo para o caminho errado, você pode voltar para o caminho certo. Para finalizar, e ele diz também assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode por muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, para a gente finalizar aqui, nesses versículos, não se preocupe no local da oração. Se preocupe em orar. A igreja do Senhor Jesus, ela é espiritual. Então, se tem alguém nesse momento, em qualquer canto do mundo, orando, a igreja está conectada por esse laço, por essa união. Por isso que o texto nos ensina a orar um pelos outros. Essa oração da igreja espiritual que fortalece aqueles que estão fracos nos momentos difíceis, que dá ânimo para aquele que está pensando em desistir. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos à igreja espiritual, nós não nos unimos à instituição A, B ou C. Nós não estamos aqui para ficar falando disso. Se eu quisesse criar polêmicas aqui, era só ficar falando de denominações. Garanto que muitas pessoas iriam querer saber sobre as denominações. Mas como nós estamos falando somente da palavra, normalmente não é todo mundo que gosta ou quer ouvir. Mas o texto também deixa claro, Elias era um homem como nós. Mas Deus podia falar com ele e contar com ele. Deus pode contar com você. Lembre-se que Elias fez o que fez, sendo um homem comum. Orou, a chuva cessou. Orou novamente, a chuva veio. Olha o poder que há na comunhão com Deus. É a conexão, né, da pessoa e Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa conexão. Ela tem conexão com o templo, com a igreja, mas não tem essa conexão com Deus. Mas e se hoje tudo mudasse? Se as igrejas todas fossem fechadas, o que seria de você? O que seria? Para pensar. Como é que seria a sua comunhão com Deus? Que a gente teve uma situação bem clara na época da pandemia. Quantas pessoas se mataram? Quantas pessoas se mataram, se viram sem chão, sem nada, porque elas não tinham comunhão com Deus. Mas nós precisamos ter essa comunhão, independente do lugar. Se eu tenho essa comunhão com Deus, não importa onde eu estiver, eu vou saber da minha responsabilidade com Ele. E se não tiver, como tu estava mencionando na pandemia, não tiver o pastor para ele ir lá desabafar, E Deus, aonde que fica em tudo isso? E até porque está escrito na palavra, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A palavra dele não vai te faltar. Mas só consegue a pessoa entender quando ela sabe que realmente Deus é o pastor da vida dela. E faz do Senhor o seu tudo. É isso que nós temos aprendido, é isso que Deus nos tem ensinado nesse momento que nós estamos vivendo. Nós não queremos desigrejar ninguém, que é o termo que se usa. Nós não queremos criar nenhuma situação para você sair do templo. Aonde você frequenta, permaneça, faça a sua parte de cristão, não de religioso. Porque não adianta ser cristão da porta para dentro e ser mundano da porta para fora. É por isso que os escândalos estão aí. Então, mantenha-se agradando a Deus acima de tudo. E não esqueça disso, nós estamos aqui para te alertar, para que haja salvação para você, como o texto termina aqui no livro de Tiago, fechando com chave de ouro. Saiba que aquele que converter um pecador do seu erro, do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então Deus, Ele vai salvar aqueles que são sinceros e que de fato se arrependem. Me desculpe a nossa sinceridade com você, mas você precisa acordar enquanto é tempo. Nada nem ninguém nesse mundo pode te trazer a salvação, senão o Senhor. E aí a reflexão que fica para você. Como está sendo a sua comunhão com Deus? Como você está vivenciando a sua comunhão com Deus fora?
das quatro paredes de um templo. Quem você é quando ninguém está vendo. Porque na frente das pessoas não é difícil mostrar. Mas fora disso, você tem desejo pelas coisas de Deus, você busca as coisas de Deus, você quer receber a presença de Deus, o Espírito Santo, mas você prioriza o Espírito Santo. Ah, não, eu faço isso, isso, aquilo. Mas nos momentos que você deveria estar com sede, buscando essa água viva, o que você está fazendo? Com o que você está ocupando a sua alma, né? O que está inserindo dentro de você? Às vezes é mais coisas do mundo do que as coisas espirituais. Como que o Espírito Santo vai vir sobre você se não há essa sede, se não há o verdadeiro arrependimento? Então, nós estamos aqui para te ajudar. Se converta, se arrependa e os seus pecados serão perdoados. Nós vamos realizar uma oração e nós vamos finalizar. Voltamos na segunda-feira com vocês em um novo momento de meditação. O Espírito Santo vai falar com a gente, nós vamos dar o recado no final de semana. Então, fique ligado no canal, se inscreva se não é inscrito, deixe o seu like se não deixou, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Vamos falar com Deus? Meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos tem guardado do mal. Entregamos esse momento nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Ficamos por aqui, que Deus abençoe você e até a próxima. Foi um prazer ter meditado o livro de Tiago com vocês. Foi um prazer muito grande. E nós esperamos, né? Segunda-feira que vem com uma nova... O quê? Uma nova meditação. Uma nova meditação. Qual será? Deus abençoe. Escolha florescer. Esse é o milagre da manhã. Nova chance, novo plano, nova fé. É Deus falando ao meu coração. Filho, não pare de crer. Que esse é o milagre da manhã. Com a palavra pra me fortalecer.